Então eu resolvi trazer 2 reacts hoje pra gente conversar. O primeiro deles é do canal, sempre esqueço o nome aqui, Jansen Moreira. Se eu não me engano, eu já tinha visto um outro vídeo do canal desse cara que tava falando sobre... Ele investigou um malware que tava infectando contas de Discord, e daí era algo assim, tipo... Eu investiguei esse malware e eu não sabia que eu iria chegar numa coisa tão assustadora. E é bem legal o vídeo, ele faz umas análises do binário, vai achando os repositórios bizarros de GitHub, assim, tem um storytelling maneiro. E esse outro vídeo que ele fez é sobre como foi feito aquele hack que roubou 1 bilhão, tá dizendo aqui 1 bilhão de reais, né? Roubou milhões de dólares usando o Pix, né? De dentro da infraestrutura do nosso Pix. E foi muito, muito, muito mais interessante do que parecia. Toda vez que eu ia trazer essa história no canal, eu li as notícias e tinha acontecido umas coisas a mais. E daí por isso eu fiquei empurrando com a barriga e nunca trouxe. Mas então ele fez um resuminho bom da história aqui, porque né, já estabilizou, já acabou, a gente sabe a maioria das coisas que aconteceram aqui. Talvez a gente não saiba para onde que foi o dinheiro que foi convertido para criptomoeda. E ele explicou tecnicamente como isso aconteceu e como não foi necessariamente tecnicamente isso. Então vamos assistir, ficou um conteúdinho bem legal e eu acho que vai ser um react muito maneiro, tá? Em uma noite de março de 2025, um simples operador de TI de 48 anos se encontrava saindo de um bar em São Paulo, quando de repente foi parado por um homem amigável, que queria conversar sobre o trabalho do operador. Dias depois, ele receberia uma ligação do mesmo homem, oferecendo 5 mil reais pelo acesso aos seus sistemas de trabalho. O senhor de meia idade, tentado pela oferta, acabou aceitando. 4 meses depois, esse mesmo senhor seria preso, acusado de dar início ao maior ataque cibernético do Brasil. Mas a grande questão é, como uma única chave, na mão de um simples técnico, abriu uma porta que milhões em tecnologia deveriam ter mantido trancada? Como essa pequena faísca iniciou um incêndio de 1 bilhão de reais? Bom, nesse vídeo, nós vamos desvendar esse mistério. Um ataque hacker. Maneiro, né? Olha o storytelling do menino. Ô Jansen, se tu vê esse vídeo aí, onde é que aprende a fazer isso? Você fez faculdade? Me vende aí o curso que ensina a fazer os vídeos assim. Mas, então, ó, o que é interessante, pessoal, desse hack do Pix aqui, né, desse roubo do Pix, é que comprometeram uma pessoa lá de dentro, que trabalhava lá dentro. Que nem ele já deu a dica ali, como é que uma pessoa só conseguiu comprometer todo o sistema, né? Isso indica que talvez tivesse uma falha de segurança e tal. Nós falamos no último vídeo que saiu no canal, alguns dias atrás, o React, a gente falou sobre a área de cibersegurança, né? É um problema para o pessoal da cibersegurança pensar, né? Mas, de novo, o que é muito interessante, se tu quer atacar um sistema, tu vai procurar o elo mais fraco. E muitas vezes o elo mais fraco é o quê? As pessoas que trabalham lá dentro, né? E isso aqui foi um grande exemplo disso. Ataque hacker milionário, um ataque hacker. Um ataque hacker pode ser considerado o maior da história do sistema financeiro nacional. Levou mais de 1 bilhão de reais, que está sendo chamado de o roubo do século. Para executar um roubo dessa magnitude, a primeira pergunta que os criminosos se fizeram não foi como vamos invadir o banco, mas sim qual é o caminho mais fácil até o dinheiro. A resposta não estava nos grandes bancos, com suas muralhas digitais e equipes de segurança especializadas. A resposta estava nos seus fornecedores, naqueles que prestavam serviços essenciais, mas que nem sempre tinham o mesmo nível de proteção. É aqui que entra a CEM. Só uma observação engraçada. Eu adoro quando o pessoal quer mostrar coisas hackers, ele tá usando stock footage, né, aqueles vídeos prontos. Quer mostrar coisas hackers aparecendo e daí o cara tá digitando um formulário HTML. Tá ligado? Tá vendo aqui, ó. Head, que nem input, sempre tinham title, o mesmo form, nível de label. proteção. É aqui que entra a CEM Software. Esse ataque cibernético foi feito contra a CEM, que presta serviços a bancos e também fintechs. Ela presta um serviço conhecido como Banking as a Service, funcionando como uma ponte de tecnologia que conecta dezenas de instituições financeiras menores ao sistema de pagamentos do Banco Central. Atacar um grande banco de frente é tentar arrombar a porta do cofre. Atacar a CEM é atacar o carro forte no meio do caminho, uma tática clássica conhecida no mundo da segurança como Supply Chain Attack. O alvo estava definido, agora vinha... Quantas vezes falamos no canal, Tecla, sobre ataques à cadeia de suprimentos, hein, pessoal? Direto. Geralmente eu tô falando, o Tecla é meio focado muito em desenvolvimento, né? Porque, enfim, eu trabalho
mais nessa área, mas geralmente eu digo, né, cadeia de suprimentos, ao invés de tu atacar o produto em si, tu ataca uma coisa que o produto usa. Nesse caso, ao invés de tu atacar o banco em si, eles atacaram um prestador de serviço no banco, né, que fazia esse BaaS, Banking as a Service. E a segunda parte do plano. Como entrar no carro forte? A forma mais fácil seria com a ajuda de quem já está lá dentro. Eles precisavam então de um funcionário, de um insider. Hoje em dia... O que nos leva à nossa propaganda aqui, não. Mas vai dizer, se ele tivesse patrocínio da Insider, se o Jansen ali tivesse patrocínio da Insider, teria sido a melhor hora deles colocarem a propaganda, tá? Mas eu vou parar de falar porque não estou sendo pago por nenhuma marca aqui. Encontrar um funcionário de qualquer empresa é assustadoramente fácil. Uma simples busca no LinkedIn revela dezenas de pessoas que, orgulhosamente, listam a CIM Software como seu local de trabalho, desde diretores, gerentes, até analistas e operadores de TI. Para a quadrilha, essa lista não era apenas uma lista de funcionários, era um cardápio de alvos em potencial. E nessa lista de alvos, um perfil em particular se destacou, não pela sua experiência, mas justamente pela falta dela. Um suposto iniciante na área. Mas ele não era o seu típico júnior de TI. Era um senhor de 48 anos, que já havia trabalhado 20 anos como eletricista e 4 como técnico de TV a cabo. Aos 42 anos, ele tinha decidido investir em um curso superior e migrar para a tecnologia da informação. Em seu perfil no LinkedIn, ele escrevia: "Tenho idade aonde muitos esperam já estar em cargos de C-level, mas estou aqui com muita vontade de recomeçar, com um brilho nos olhos e disposição de um menino para dar o meu melhor, bem como aprender tudo o que puder." E foi nele... Putz. A boca dos hackers chega a salivar. Antes de eu pensar nesse caso, né, pessoal, eu não tinha pensado como é um risco de segurança as pessoas usarem LinkedIn se elas trabalham numa empresa que tem coisas... enfim, de importantes que tu quer ter segurança sobre, e sinceramente todas as empresas têm esse tipo de coisa, né? Então vocês podem botar mais essa aí na conta de outra coisa que as redes sociais estragaram, né? E sim, a gente fica meio tadinho, mas vocês vão ver que, o tiozinho mandou muito mal, tá ligado? Essa história só podia ser pior se eles tivessem criado, um vídeo da menina com o Gemini lá, com o VO3, dizendo, manda a senha do cofre, tio, sabe? Foi muito ruim, o tiozinho mandou muito mal. Que a quadrilha encontrou seu ticket dourado, João Nazareno Roque, a suposta chave para o maior furto cibernético do Brasil. Tudo foi muito bem pensado. Segundo o depoimento de Roque, as negociações eram feitas por chamadas no WhatsApp, em um telefone que era trocado de 15 em 15 dias, e o pagamento era entregue por motoboys. João não fazia ideia de quem estava comprando seus credenciais. E inicialmente era só isso, mas os atacantes logo perceberam que as senhas do funcionário sozinhas eram inúteis. Para usá-las, era necessário ter acesso à rede interna da CIM, o que só era possível através de um computador corporativo com VPN, ou estando dentro do prédio da empresa. Diante dessa barreira, 2 semanas depois da primeira negociação, eles ofereceram ao funcionário mais R$10.000 para ele executar alguns comandos no computador corporativo que ele possuía. E bom, ele aceitou novamente. Pessoal, isso você vai dizer, essa história aqui é muito foda. Então, né, assim, o pessoal da segurança da empresa, não, tem VPN, tem laptop corporativo de VPN, só funciona as coisas aqui dentro, tem que conectar na VPN. Aí o cara vendeu a senha dele. O pessoal disse, não conseguimos usar a senha dele porque tem que estar dentro da VPN. Aí o que eles disseram? Vem cá, tu roda esse X lá no computador da empresa, eu vou te pagar mais 10 pau. E ele... roda, nós ajuda. Sabe o áudio do Nando Moura dizendo, vocês me ajudam? E daí o Roque disse, ajuda. Evidente que ele usava o equipamento, olhava algumas anotações, inseria os comandos, né, que a gente acredita que seja os códigos maliciosos. Para isso, sob o direcionamento dos hackers, ele baixou o Notion, um aplicativo de anotações online que foi usado para passar os códigos a serem executados para o Roque. É um pouco incerto que comandos foram executados. A minha teoria, como hacker ético, é que esses comandos possibilitaram os hackers acessarem remotamente o computador do operador de TI, que foi então usado como pivoting, um ataque onde uma máquina comprometida é usada para ter acesso a um ambiente isolado, nesse caso o ambiente interno da CIM. Algumas investigações concluíram que um servidor interno que tinha certificados usados por clientes tinha uma falha já conhecida desde 2023. Tal vulnerabilidade crítica permitia acesso remoto a esse servidor, o que por si só já é
um problema dos grandes. Uma vulnerabilidade de 2023 ainda presente em um sistema de alto risco não é algo para ser levado na brincadeira. Mas não para por aí. Esse servidor continha certificados desprotegidos que eram usados por clientes para se autenticar no sistema de pagamentos brasileiro. Até o momento, não se sabe se essa falha foi realmente explorada ou se as credenciais do João já davam acesso a esse servidor com esses certificados. O que se sabe é que esses certificados não eram para estar ali daquela forma e que eles eram a tão sonhada chave que os atacantes precisariam para poder dar continuidade no golpe. Então assim, não vou super explicar tudo, mas tem a dúvida ainda se realmente tinha um controle de permissão e só a senha e o computador invadido ali que eles conseguiram do seu João deu acesso a tudo, ou se eles usaram isso mais uma vulnerabilidade que já estava descoberta, que a princípio existia lá desde 2023, sem ser pateada, né? Eles usaram esses dois para fazer a invasão. Até esse momento, diversos procedimentos de segurança CM foram ou ignorados ou completamente burlados. E com a ajuda de João, eles conseguiram se infiltrar na empresa sem precisar lidar com diversos mecanismos de defesa que ela tinha. Mas mesmo assim, eles ficaram dias na rede interna da empresa, executaram comandos em um computador corporativo e supostamente invadiram um servidor extremamente delicado. Tudo isso sem chamar a atenção de nenhuma equipe de segurança. O que, bom, é no mínimo bizarro. Mas o que estava por vir era ainda mais bizarro. Com esses certificados legítimos em mãos, eles emitiram ordens de pagamento contra as contas reservas de instituições financeiras. Essas contas reservas continham fundos massivos e que eram usados quando havia uma necessidade. E na madrugada do primeiro dia de julho... Até explicar isso um pouquinho mais, né? Porque eu acho que ele não falou muito sobre isso. Mas a moral toda é que isso é muito parecido com todos os roubos de criptomoedas, se vocês já ouviram também. Geralmente eles sempre roubam desse lugar, que é como se fosse um bufferzinho, né? Um lugar que tu guarda um pouco de dinheiro para tu poder mandar ele rapidamente para vários lugares. Nas criptomoedas, geralmente eles dizem que são as hot wallets, que são a carteira que está sendo usada para as transações do dia a dia, e não, por exemplo, uma conta, uma wallet que eles chamam que é a cold, que ela tem o dinheiro de verdade mesmo, muita grana, e daí geralmente ela tem muito mais segurança essa outra é uma que precisa de rápido acesso e para ser usada no dia a dia. Geralmente todos os hacks de criptomoeda, essas coisas que hackeiam algum site que manipulava isso, eles sempre esvaziam essas porque são as que são mais fáceis de encontrar e tu passar, e daí nesse caso, como essa empresa estava fazendo o Banking as a Service lá pro Banco Central e para outros bancos, pelo que eu entendi, eles tinham esse dinheiro nessas contas aí, que foi esse que foi o alvo do ataque. De 2025, essas reservas começariam a drenar. O cibernético teria desviado mais de 500 milhões de reais da CIM Softwares. Como essas transações estavam assinadas por certificados confiáveis, elas passaram sem causar grandes alardes, o que permitiu o grupo criminoso desviar cerca de R$1 bilhão. Na visão do sistema, tudo estava ocorrendo de forma honesta, o que dificulta até hoje mensurar quanto dinheiro foi realmente desviado. Por mérito dos atacantes ou demérito da CIM, ninguém tinha percebido o furto, mas o ataque não pararia por aqui. Eles ainda precisavam lavar esse dinheiro. Foram centenas de transações feitas para diversas contas laranjas, e que agora precisavam converter todo esse dinheiro em criptomoedas, o que permitiria o grupo gastar toda essa grana sem ser rastreado. Para isso, eles usaram diversas corretoras de criptomoeda que iriam fazer essa conversão, mas o que eles não contavam é que a corretora SmartPay estava atenta e que na madrugada do ataque eles identificariam comportamentos suspeitos e denunciariam para as autoridades. A corretora percebeu um número estranho de contas sendo criadas em um curto período, e o que chamou mais atenção, uma demanda massiva e coordenada de compras de criptoativos vindo justamente dessas contas recém-criadas. Fica aí a dica para vocês, né, pessoal? Não usem essa SmartPay aí se vocês querem usar criptomoeda, né? Porque tu começa a fazer a transação estranha lá e eles, pô, que é isso? Você tá cometendo crimes com criptomoeda, pessoal? Não façam isso. É piada, mas é um pouco piada, né? Porque assim, quem mexe com essas coisas de criptomoeda, eu leio muita notícia, eu observo muitas das coisas, o que tem de site que parece a coisa mais suspeita que tu já viu na tua vida, que não passa confiança nenhuma. E eu acho que o interessante, né, que é exatamente isso. Se eles manipulassem toda essa grana num lugar só, provavelmente ia ser muito suspeito. Se eles passassem toda essa grana em um ou duas corretoras só, ia ser muito fácil de ser bloqueado, de ser rastreado. Então eles precisaram criar um sistema gigante de lavagem, porque pelo que eu entendi, até para várias contas
de dinheiro normal mesmo para passar isso, e depois também várias corretoras de criptomoeda diferentes para não parecer que era uma quantia gigante de dinheiro, tinha que ficar lavado, que nem eles disseram, só que mesmo assim uma corretora mandou bem, tinha um monitoramento muito melhor do que essa empresa, conseguiu notar que esse tipo de coisa estava acontecendo, e daí fica a dica, se você quer, né, cometer crimes com criptomoeda, não use a Smart Pay, porque os caras estão espertos. Embora após essa denúncia, essas contas tivessem sido congeladas, estima-se que o grupo tenha conseguido escapar com cerca de 200 milhões de reais em criptoativos. Até o momento, nenhum membro do grupo foi identificado nem preso. Diferente do ex-funcionário da CIEM que foi preso na noite de 3 de julho de 2025 e que agora pode enfrentar uma longa sentença, que pode chegar a 20 anos de reclusão. João é suspeito de ter recebido 15 mil reais para ajudar nesse golpe e, segundo seu depoimento, ele confessou ter sido aliciado por outros indivíduos e os auxiliou a ingressarem no sistema que realizou as solicitações de transferência via Pix diretamente ao Banco Central. Suspeita-se de que no mínimo 4 jovens estão envolvidos nesse ataque. É possível que mais estejam envolvidos. O Banco Central não ficou parado. Pô, o seu João rateou, mas coitado, o seu João por 15 pau vai pegar 20 anos de cadeia e o pessoal que fez esse roubo não consegue encontrar eles. É foda. Isso, dá uma peninha. Esse aqui é o momento canal Teclas do Anistia pro seu João, né? E suspendeu 3 instituições financeiras suspeitas de terem recebido recursos desse ataque. E agora está sendo investigado se elas possuíam alguma relação com os criminosos. No Reclame Aqui da Sof Pagamentos, uma dessas empresas sendo investigadas, nós vimos que nos últimos dias diversas novas reclamações foram feitas justamente sobre uso indevido de dados, criações de contas, Pix que eles não conheciam e coisas desse gênero, o que é bem estranho. A Sof recebeu cerca de 200 milhões de reais a serem convertidos em criptomoedas. E um ponto que está sendo muito levantado é que o dono dessa fintech que recebeu milhões há pouco tempo atrás era somente um cozinheiro e, na verdade, em maio desse ano teria se tornado o único sócio da empresa, após adquirir todas as cotas pelo valor de R$1 milhão. A empresa pertence a Estevam Paz Bastos, que nas redes sociais se identifica como proprietário de uma distribuidora de peixes em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma instituição que não tem estrutura nenhuma que justifique um aporte no valor tamanho nessa instituição. Episódio de Breaking Bad aí, né? Então, estranho, né? Então, é que estão dizendo, um dos lugares que movimentou grana pra caralho tem esse background meio suspeito. Esse ataque não custou barato para o Brasil e vai deixar um marco histórico que impacta não só a economia brasileira, como a imagem do país, sendo mais um exemplo do risco de não levar a sério a segurança digital. E aí, o que você achou dessa história? Se curtiu, aproveita para conferir o vídeo onde eu investigo e exponho uma quadrilha de hackers brasileiros que usavam malwares pirateados para infectar dezenas de pessoas no Discord. Não esqueça de hackear o botão do like aqui embaixo e se inscrever. Esse foi outro vídeo que eu vi do canal dele, eu conheci o canal dele com esse outro vídeo, é bem bom, então ó, valeu Jansen Moreira pelo conteúdo, e a gente conseguiu falar um pouco então sobre essa questão do roubo do Pix, e daí a princípio, né, ele não entrou nesses detalhes, mas esse roubo que ele detalhou aqui bem em detalhes tecnicamente como é que aconteceu, ele aconteceu nessa intermediária, essa empresa que prestava serviço só. E ele foi roubado do dinheiro que eles tinham ali nas contas de reserva, que eles falaram. Então ele não saiu da conta de ninguém a princípio. Tem seguro, essas coisas, vão pagar multa, essas coisas, não sei o que vai acontecer, mas a princípio, tipo, crime sem vítimas, né? Os hackers roubaram essa coisa ali. Achei impressionante que eles conseguiram converter o negócio para criptomoeda. O esquema foi muito bem feito, que nem eu disse, eles tiveram que distribuir tudo isso, porque sempre falo, o pessoal fala, criptomoeda é irrastreável. Tem que passar por corretora. E se tu passar todo esse dinheiro por corretora, alguém vai notar, que nem notaram eles. Só que, enfim, a princípio eles fizeram por várias, né, centenas, com várias contas diferentes, então muitas dessas coisas passou, então isso que foi interessante. Realmente acho que é importante pensar nisso, que como a segurança da informação é uma coisa que não dá para levar na brincadeira, e é até pitoresca essa história do seu João ali, né, vendendo a senha dele, depois vendendo o acesso ao coisa, junto com outras técnicas de hackeamento que fizeram o hackão bom, né, que começou a roubar toda essa coisa, roubando a nuvem, né. É o que o Lucas Greff disse, esse dinheiro nem existe, né. Mas enfim, é isso. Valeu, Jansen, pelo react. Eu achei que foi um react bem divertidinho pra gente falar dessa história pitoresca que aconteceu com o Pix, né.